Henan Jani e Beijing Guoan se enfrentam no Zhengzhou Hangai Stadium, em uma partida para a 19ª rodada da Superliga. O Beijing Guoan ganhou em casa por 1-0, da última vez que se enfrentaram nesta edição da Liga, em 07/04 de 2017. Neste estádio, o histórico de confrontos diretos é favorável à equipe da casa, que possui 2 vitórias e uma derrota nos últimos 3 jogos. Efetivamente, a última vez que se enfrentaram neste estádio foi em 02/07 de 2016, num jogo pela Superliga, que terminou com a vitória do Henan Jani por 1-0. O único gol da partida foi marcado por Feng Zhuyi aos 90 minutos. Nesta partida o fator casa poderá ter um papel importante, já que ambas as equipes apresentam diferenças significativas nos resultados conquistados em casa e como visitante. Análise do Henan Jani depois de 4 vitórias, 7 empates e 7 derrotas, a equipe da casa está na 12ª posição, tendo conquistado 19 pontos. Na última partida, empatou com Tianjin Quanzhou em casa por 1-1, depois de no jogo anterior ter ganho fora, num jogo contra o Liaoning Vovin, por 1-2. Esta é uma equipe afetada pelo fator casa, mais forte quando joga diante de seus torcedores, já que nas últimas 30 partidas registra 3 vitórias, 1 empate e 11 derrotas como visitante, com 16 gols marcados e 32 sofridos, contra 3 vitórias, 7 empates e 5 derrotas em casa, com 14 gols marcados e 17 sofridos. Pelo campeonato, o Henan Jani conquistou 10 pontos em 30 possíveis, depois de uma vitória, 7 empates e 2 derrotas nos últimos 10 jogos que disputou em seu estádio. Nos jogos disputados em seu estádio existem alguns resultados mais frequentes. No final dos primeiros 45 0-0, 5 em 10 jogos, e no final da partida 1-1, 4 em 10 jogos. A equipe permitiu gols a seu oponente em 8 dos últimos 10 jogos, pelo que não tem apresentado grande solidez defensiva, mas seu ataque tem marcado com regularidade, já que conseguiu concretizar em 7 dos últimos 10 jogos nesta competição. Nas suas partidas em casa para esta competição existe uma tendência para poucos gols, já que em 8 das últimas 10 que disputou houve menos de 3 gols. Esta é uma equipe que marca poucas vezes primeiro e que só conseguiu abrir o marcador em 4 de seus últimos 18 jogos pela Superliga. Desses 4 chegou ao intervalo em vantagem em todos e ganhou no final dos 90 minutos em 3. Em 18 jogos nesta competição, apenas conseguiu uma virada no placar nos 11 jogos em que sofreu o primeiro gol. Existem períodos em destaque nas últimas 10 partidas disputadas em casa nesta competição. Marcou 4 de seus 9 gols entre os minutos 76 e 90. Numa situação que inspira cuidados, o Henan Jani não pode mais tropeçar, afinal pode acabar se aproximando da zona de rebaixamento, portanto precisará corrigir erros para melhorar o desempenho em campo. É de extrema importância somar os 3 pontos nesta rodada, afinal estaria se afastando ainda mais da zona de queda. Porém, quando enfrenta um adversário que está em melhor situação, a dificuldade sempre aumenta, mas mesmo assim espera jogar bem e contar com o apoio do seu torcedor para obter um bom resultado. Para esta partida, o técnico Yasin Petrov não poderá contar com Javier Patino e Yao Shen, que está no departamento médico.
Análise do Beijing Guoan. A equipe visitante está atualmente na sexta colocação, com 28 pontos conquistados, depois de 8 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. Na penúltima partida, ganhou em casa para o Guizhou Zhisheng por 2-0. Na última partida, ganhou fora para o Xangai Shenhua por 1-2. Esta é uma equipe afetada pelo fator casa, mais forte quando joga com o apoio dos seus adeptos, já que nos últimos 30 jogos registra 4 vitórias, 4 empates e 7 derrotas como visitante, com um total de 19 gols marcados e 23 sofridos. Já dentro de casa, conquistou 8 vitórias, 4 empates e 3 derrotas, com um total de 25 gols marcados e 16 sofridos. Nos últimos 9 jogos fora pelo campeonato, o Beijing Guoan registra 3 vitórias, 1 empate e 5 derrotas, tendo conquistado 10 pontos em 27 possíveis. Nas partidas disputadas fora no campeonato, o resultado mais frequente no final dos primeiros 45 foi o 1-1, que se verificou em 4 de seus 9 jogos. Seu ataque tem marcado com regularidade, já que conseguiu concretizar em 8 dos últimos 10 jogos nesta competição. Em seus jogos fora para esta competição, existe uma tendência para ver gols, já que 6 em 9 terminaram com mais de 2,5 gols no placar. Em 18 jogos nesta competição, nunca conseguiu dar a volta no placar nos 8 jogos em que sofreu o primeiro gol. O Beijing Guoan tem um elenco com bons jogadores, porém em nenhum momento conseguiu deslanchar na Chinese Super League, pois sempre encontrava alguns resultados negativos pelo caminho, o que travou sua subida na tabela de classificação. Se pretende aproximar-se da zona de classificação AFC Champions, é necessário parar de tropeçar contra adversários de inferior qualidade técnica, e também é necessário pontuar fora de casa. Por isso espera jogar bem e sem erros, afinal assim poderá conquistar um resultado positivo. Para esta partida, o técnico Roger Schmidt não deve ter desfalques por lesão ou expulsão.